Boa noite a todos. Meu nome é Kleber, sou trabalhador da Casa Espiritualista Mensageiros da Luz. Fica na Tomé de Souza 567. Se um dia quiser nos visitar, sempre vai ser bom recebê-los também lá. Na noite de hoje, nós vamos falar por um assunto um pouco delicado. Eu costumo dizer que temos dentro da doutrina espírita várias formas de interpretar, de entender, de compreender, mas que a gente precisa tirar uma série de, às vezes, situações errôneas que a gente acaba tendo, um pouco influenciado pelo aquilo que a gente escuta no dia a dia, na televisão, nas fontes de informações. E acho que a doutrina espírita, ela tem um ensejo, um grande objetivo de romper formas de pensamento. Eu diria que a gente pensa a vida de uma certa forma, até então a gente encontrar a doutrina espírita, e em um determinado momento a gente quebra com uma forma de pensar, de agir, e a gente acaba tendo uma grande mudança em atitude, pensamentos e tudo. Cara, se vocês tiverem qualquer momento, quiser fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mão, vamos fazer um momento de interação, porque acho que é importante termos se quem tiver, não saia daqui com dúvida, vamos procurar perguntar, tirar, qualquer momento está livre para a gente poder abrir. Alguém já viu falar sobre aborto? O que a gente pensa nesse logo momento que é um pouco impactante, né? Talvez muitos já ouviram falar, muitos já tiverem sua família, muitos já talvez fizeram. E a gente vai vendo que este é um assunto que foi me proposto pelos trabalhadores lá do Marina Longoni, onde eu também muitas vezes trago um pouquinho deste conhecimento que a gente tem, dos estudos que a gente faz, e eles me proporam este tema. Então nós vamos falar sobre o aborto espontâneo e o aborto provocado. Espontâneo e provocado. Causas e efeitos. Quando eu estava estudando o tema, eu digo assim, como é que eu vou falar primeiramente de aborto se eu não entender o que é a vida? Como é que eu reencarno? Como é que eu volto a ocupar um corpo físico novamente? Como é que eu saio do mundo espiritual e chego até aqui? Como é que eu faço essa transição? Então, antes de a gente falar no tema realmente, eu preciso saber como é que acontece isso. Nós vamos encontrar na questão 344 do Livro dos Espíritos. E ele nos diz assim: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. O espírito fica ligado por um laço fluídico, que vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Ou seja, existe vida quando? Desde o ato. Existe diferença num relacionamento em que, ou seja, pode ser por um estupro, pode ser por uma relação não consentida, pode ser por uma relação consentida, não tem diferença. Naquele momento que houve o ato, existe ali, que eu eu digo que todos nós somos grandes vencedores, porque são 250 milhões de espermatozoides liberados numa relação, onde um desses ele foi escolhido, um desse foi preparado, um desses já estava determinado que ali, quando ele atingisse o óvulo,
teria uma vida, independente de que for consentido ou não consentido. Vamos explicar um pouquinho agora, para nós entender o que é o laço fluídico. O laço fluídico é uma expansão do seu perispírito. O liga como se fosse um germe, que ele o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que esse germe vai se desenvolvendo, o laço se encurta, sobre a influência do princípio vitomaterial do germe. O perispírito se une molécula a molécula ao corpo em formação, que daí se pode afirmar que o perispírito se enraiza neste germe, como se fosse uma planta na terra. Como é que a gente faz? Bota a sementinha, a gente rega, ela vai crescendo e assim se forma. Quando esse germe chega a seu pleno desenvolvimento, completa a união. Vamos lá. Biologia. Espermatozoide, como se fosse um germe. Um óvulo, como se fosse a terra. Se une. Naquele instante, temos a vida. Mas durante todo esse ciclo em que vai tendo a reação, que o feto começa a se desenvolver, ele vai se desenvolvendo e semana a semana, por isso que a gente controla. Meninas, quantas semanas são? 40? Hã? 40? 41, 39, né? Eu tenho um lá que me apareceu com 37 semanas. Ele veio mais rápido. Então, nesse momento, gente, a gente precisa entender que a vida começa aí. Então, a gente vê hoje que nós encontramos grandes discussões na sociedade, em que a gente vê falando na questão, né, do reencarne. Para nós espíritas, ela é muito sucinta. Isso a gente começa na questão 344, 345, 346 até a 347, se eu não me engano, explicando como isso acontece, formando como é que é o nascimento. A gente precisa entender. E normalmente a gente tem essa fragilidade de não querer estudar e ler o livro dos Espíritos para compreender o que eu estou fazendo aqui. O que é a importância da vida, o que representa a vida para cada um de nós. A programação reencarnatória, por exemplo, um espírito que teve aqui, um cabeludinho ali, meio doidão da cabeça, né? Vocês conheceram Jesus? Ele levou 1000 anos se preparando para reencarnar. Aonde a sua luminosidade, a sua influência era como se tivesse, digamos, mais ou menos umas 10 ou 20 vezes a energia do Sol. Ele precisou se descompor, de perder toda a sua energia, para que ele pudesse ocupar novamente um corpo físico. E quando nós entramos numa programação reencarnatória, quando a espiritualidade começa a montar os ajustes que são necessários para que a gente possa voltar à Terra, estar aqui vivendo plenamente como nós estamos aqui. Quando eu disse que a gente é vitorioso porque a gente venceu outros 250 milhões de espermatozoides para estar vivo, e fomos nós potencializados para estar aqui. Olha a importância de tudo isso. Continuando, para que a gente possa entender que quando a encarnação existe, nasce o ser para a vida exterior. Quando o perispírito ele termina essa junção que ele tem ao óvulo, ao espermatozoide, ele se completa, ele já está unido. Ele está ali dentro. Ele está próximo dali, mas já preparado. Quando houve o nascimento, o perispírito apenas acopla ao corpo e ali está a vida que nós conhecemos. Onde nós temos um espírito, um perispírito, né? E um corpinho. Que é essa coisinha maravilhosa que Deus nos deu. Muito importante. Gente,
Eu digo que André Luiz, nas suas obras, no livro Missionário da Luz, capítulo 13 e 14, anotem, tá? É legal. Ele explica tudo que eu falei agora, bem resumido, como é que isso acontece. Livro Missionários da Luz, capítulo 13 e 14, onde Segismundo, ele dá toda a sua forma de como acontece o nascimento. Quando é que existe vida? Decoramos? Aprendemos? Concepção. Ou seja, no ato, no relacionamento, ali está a vida presente. Consentida ou tema de casa. Vamos lá? Agora nós entramos então na questão do aborto. Beleza? Ele pode ser espontâneo. E a gente sofre, né? A gente vê, eu nesses últimos 10 ou 15 anos, nas pessoas em que eu tive relacionamento, muitas meninas tiveram, tá? E eu muitas vezes eu questionei a espiritualidade, mas por que acontece isso? Por que está acontecendo? E foram várias amigas minhas, e é sempre uma perda, é sempre uma separação, é sempre uma falta de compreensão o porquê que isso está acontecendo. Então ela pode ser por alguma coisa assim que, digamos, aquele espírito, ele combinou lá na espiritualidade que ele voltaria à Terra. E durante a gestação ele viu que ele assumiu um compromisso muito maior que ele poderia cumprir. Ele disse, não vou conseguir absorver isso. Nesse instante, por algum objetivo, o papai, a mamãe e aquele espírito, eles acertam durante um sono, durante um desdobramento, durante quando a gente vai dormir, a gente resolve que ali vai interromper. Porque alguma coisa se distanciou para aquilo não acontecesse. Isso é uma das formas. Às vezes acontece alguma coisa na terra também. Aquele espírito já esteve a concepção, ele já está no processo uterino, ele já está lá se desenvolvendo, e alguma coisa que ele tenha que se ajustar na terra. Digamos, um exemplo, uma pessoa que ele precisava encontrar aqui, cometeu o suicídio. E a proposta reencarnatória dele era simplesmente encontrar com a vida naquelas pessoas. Não se faz mais necessária aquela encarnação. E o que acontece? Existe um aborto espontâneo. Às vezes, assim, o processo de uma encarnação, ela precisa, vamos dizer, aquele espírito, ele houve algumas, digamos, deformações ocasionadas por vidas passadas. Houve alguma coisa ali que ele precisava. E ele precisava que ele tivesse um ciclo uterino para que o perispírito dele tivesse preparado para que em seguida ele voltasse. Aí sim, perfeito. Precisava algum ajuste. Nisso também a gente encontra também naquelas crianças que nascem, às vezes com 1 ano, meses, 2, 3, 4, 5, que aquele espírito ele precisava daquele ciclo. Porque a nossa encarnação, desde a concepção, ela termina mais ou menos pelos 6, 7, 8 anos. E às vezes algum perispírito desse, ele precisa desse período aí para ajustar o perispírito e ele voltar aqui na Terra e aí encontrar a situação correta para os ajustes que são necessários. A confusão, né, gente? A gente acha que é só namorar, nascer, criar, educar. Olha a preparação do mundo espiritual, a complexidade que tem sobre tudo isso. Não é fácil, é bem complicado. E a gente precisa estar o quê? Atento a todas essas informações e essas necessidades. Kleber, de onde é que eu tirei tudo isso? Livro dos Espíritos. Continuando. Ou seja, é completar o ciclo uterino. Pergunta? Nenhuma.
Gente, hoje tem promoção. A pergunta 0. Não tem que pagar nada. É de graça. Pessoal, vamos lá. Entendemos o que é essa questão aqui do espontâneo? Ou seja, eu dei 4, 5 exemplos. Pode ter mais ou menos uns 30, 40, 50 exemplos que pode acontecer. A nossa encarnação ela é muito discutida no mundo espiritual para nós estarmos aqui. Ela é muito importante a gente entender a responsabilidade que todos nós temos sobre os nossos atos e nossas ações. E ninguém vai te libertar e ninguém vai te condenar. A bronca é tua. Né? O que a gente diz, Deus me ajudou. Com certeza, primeiro Ele te deu a vida. E a gente tem que ter esta responsabilidade. Gente, o aborto provocado. Aí o bicho pega. Aí tem responsabilidades. Nós temos um grande erro perante ao divino. Nós temos um erro cometido com Deus. Porque não existe... Olha a bronca que é para reencarnar. Imagina agora que nós estamos com um monte de anticonceptivo. E agora as famílias só querem ter um filho. E olhe lá. Ou pega um pet, que é mais fácil. Mas dá um trabalho, pet também, agora também. Tem um monte de coisa para a gente ajudar. Então, existe um erro sim. Existe um erro. Muitas vezes, existe alguns desajustes no período da gestação entre os pais e filhos. E aí, isso às vezes acarreta que é uma decisão que acontece, mas que está mais envolvido na questão física do que é uma questão espiritual nesse caso. Isso é muito sério. Isso a gente tem que cuidar. Então vamos dizer assim, no momento que a gente, para entender como às vezes esse provocado causa um problema, às vezes aquela encarnação nós já viemos negociando na espiritualidade durante 30, 40, 50, 60, 100 anos. Num dos livros de André Luiz também, Segismundo, ele fala que ele vinha há mais ou menos 200 anos se preparando para voltar à Terra. Ele já era um espírito mais evoluído, ele já tinha conhecimento, só que numa vida passada ele havia cometido o suicídio. Ele tinha rompido com esta, forma construtiva, com este corpo, ele destruiu através do suicídio. Em que ele precisava que algumas pessoas que estavam na Terra desencarnassem. Hoje um ciclo de vida, 70, 80 anos. Pelo ato equivocado dele, ele precisava desse grande tempo. Então a gente tem que cuidar que tudo isso que a gente possa estar fazendo, um ato descontínuo desse, existe um grande complexo de uma gama de espíritos que estão envolvidos, em que a gente precisa estar conversando e dialogando com todas as pessoas que chegam na nossa proximidade para a gente ter essa informação e passar isso para as pessoas. Quando eu estava preparando este tema, que eu digo sempre, tem alguns temas que a gente a gente tem alguns obsessores encarnados que eles nos trazem. Kleber fala sobre esse tema, e são temas delicados, a gente não gosta de estar envolvido. E eu me lembro que nesta semana, normalmente eu apareci lá no Mensageiros, e o pessoal, a gente não tem ninguém para atendimento fraterno, tu poderia fazer para nós? E eu tinha passado lá só para resolver alguns assuntos de trabalho, da casa, dar algum recado, alguma situação, e eu disse, tá tudo bem. Isso é aquela história, quando o índio aparece na tribo, para trabalhar. E eu fui fazer o atendimento fraterno com uma moça. Aí nós se sentamos, a gente foi conversar, a gente faz as preliminares, das explicações, e essa menina, eu tenho um problema sério, que tem a minha vida, vem há anos que eu tenho uma dificuldade, eu preciso falar sobre uma coisa. Eu fiz um aborto. Aí eu recém tinha estudado, estava tudo aqui gravado, e eu comecei a dialogar com essa pessoa. Dei todas as explicações, falei que isso aqui, tudo que eu estou lendo para vocês, isso aqui estava pronto, estava fresquinho, já dei a explicação para ela, conversei com ela. Daqui a pouco, mas não foi só um. A gente já dá uma
né? Mas vamos lá, vamos tentar ver o que a gente pode ver dela. Deu a explicação dela e tal. Vamos lá, buscamos mais fonte, mais informação. A gente ali naquele momento, a gente está sendo atendido pela espiritualidade. Aí eu vi que ela já conseguiu comprometer, porque ela disse que aquilo deixava ela muito triste a cada vez que ela pensava sobre aquela situação. Aí eu achei que eu tinha terminado de dizer assim, mas não foi só 2. Foram 3. E aí, gente? Primeira coisa, eu melhorei muito esse tema. Eu melhorei muito, eu pensei muito. Eu digo assim, eu não posso condenar ninguém. E no livro dos Espíritos ele nos explica isso. É um ato equivocado, mas eu não posso largar ninguém não deixar de viver. E eu fiquei muito preocupado, aquela lição me fez pensar, olha, fiquei umas 2 semanas que aquilo vinha. E a espiritualidade, a gente que tem a mediunidade bastante ostensiva, que a gente tem esse contato quase que diário com a espiritualidade, pelos trabalhos que a gente realiza, eu sempre pedia, me dá um consolo. Ou seja, quando a gente tem este ato, tu não é condenado a pagar isso eternamente. Tu vai ter que ter alguma maneira que tu vai ajustar. Houve o ato errado, tu não tinha conhecimento, tu não tinha informação, tu tem o que a gente chama na espiritualidade, nós temos atenuantes. Ao momento que eu tenho conhecimento, que eu sei, eu tenho uma coisa chamada agravantes. A espiritualidade é justa, ação e reação. Mas não é por isso que a gente vai se condenar e vai ficar trazendo toda a tua encarnação aquela culpa. O que a gente aconselha, o que a gente diz, e o que a espiritualidade nos alerta? Como tu pode fazer isso diferente? A caridade, um trabalho com a espiritualidade, um socorro que tu pode atender as pessoas, trazer o teu exemplo para aquelas pessoas para que não façam. Ter um diálogo e poder fazer alguma coisa diferente, porque a cada ação positiva dentro de qualquer processo reencarnatório, a espiritualidade ela tem um consentimento, ela sabe que ali, por alguma coisa, nós vamos receber o que nós chamamos, na literatura espírita, os bônus daquilo. Então a gente tem que, nessa balança que a gente está carregando entre ações positivas e negativas, um ato equivocado desse aí, a gente não pode achar que perdeu a encarnação, porque existe várias causas para aquilo ter acontecido, que muitas vezes, talvez essa menina que fez 3 abortos, ela pode ter envolvida por alguma necessidade daquele espírito. E por alguma necessidade ela precisava passar por aquele ato também, ela precisava desse ajuste. Você se lembra que tem um ditado que não cai uma folha sem a permissão? Então a gente vê o quanto que a gente está envolvido, o quanto a gente está, digamos, sendo preparado para essas situações. E não podemos nós estar condenando a ninguém sobre isso. Quem sou eu para dizer para ela que estava correto, estava errado? O que eu fiz, aquilo que a gente aprende. A doutrina espírita é o consolador, ele consola, porque ele nos explica. Ele nos explica por que eu estou aqui. Por que durante 250 milhões de espermatozoides eu fui o escolhido? Ou seja, eu venci 49.999. É a vitória. Então,
A própria situação de cada um de nós, não existe uma ciência exata na doutrina espírita. Cada caso, cada situação, cada envolvimento, cada espírito que está ali tem uma necessidade evolutiva, tem um acerto para ser corrigido. E quem sabe esses abortos provocados por essa menina, 3, é um ajuste que ela tinha que ter com aqueles espíritos e que aquilo se processava por alguma coisa. Que não compete a nós condenar, mas que nós podemos orar e pedir perdão a Deus por aquele ato equivocado. Então a gente não pode existir neste momento cobrança só. Então às vezes nós espíritas vemos numa carga de estudo que aquele cidadão, aquela pessoa que cometeu o suicídio, a gente descondena ela. Não, tem alguma coisa para ser acertada aí. Aquele que cometeu o aborto, gente, o aborto ele tem por um objetivo que ali houve que ter que existir. Não se sabe, não podemos condenar. Mas se nos perguntarem, não faça. A orientação cabe a nós. E vou dizer uma coisa, entre nós, tá? Vocês estão ralados. Porque agora todos sabem. E a gente sabe, isso será cobrado por tudo aquilo que a gente sabe. Como é bom, como é difícil saber, né? Porque aí nós trazemos um compromisso entre nós que estamos aqui dentro e a espiritualidade que está assistindo a cada um de nós. Então a gente precisa desestimular, mas não condenar. Gente, a gente vai relatar uma grande quantidade de espíritos que estão na Terra fazendo e cumprindo com tarefas que muitos deles eram para ter sido abortados. Para a gente finalizar, vamos contar uma historinha. Existiu uma menina que aos 12 anos, ela ficou órfã de pai, muito pobre. Ela era aquela situação numa vida familiar que a gente chamava do raspa de tacho. Você sabe o que é raspa de tacho? Já veio tudo ali. Aí lá o pai assim, agora já encerrou, aí ela nasceu, né? Mas e nesse momento a mãe muito pobre, com dificuldades, ela passou a conviver, a viver na casa das irmãs, de uma tia, de uma prima. E aos 16 anos ela ficou órfã de mãe. Mais uma vez, trabalhando de doméstica na casa de um, de doméstica na casa de outro. Tá? E assim foi procedendo, e assim foi executando, e ela foi. Ali pelo ano de 1967, ela achou um partido, né? Você sabe o que é um partido, né? Um homem bonito e tal. E ela se envolveu nesse relacionamento e, por uma causa, casaram. Ele numa situação mais, digamos assim, financeira melhor, mas ela ainda muito simples, muito pobre, sem muitas informações naquela época, 1967. Tá? Casaram. Ali por mês, 2, 3 meses depois desse casamento, ela estava grávida. E agora? Os dois, numa situação financeira bem delicada, muita dificuldade, morando no interior, poucas informações. E o genitor, ele disse assim: a gente não tem como criar. O que a gente vai fazer? E essa menina disse assim: não, de jeito nenhum. Aí estará um espírito que um dia reunirá muitas pessoas para falar de Deus, para falar de Jesus, falar de amor, e emocionar e dizer o quanto é bom estar na vida. Este espírito era eu.
Uma boa noite.